Por que as Torres Gêmeas, após serem atingidas pelos aviões durante os ataques de 11 de setembro, não caíram inclinadas, mas sim colapsaram verticalmente, firmes por mais de uma hora? Isso está principalmente relacionado à estrutura do edifício. Diferente da maioria dos arranha-céus, as Torres Gêmeas não usavam uma malha densa para suporte. Em vez disso, distribuíam as colunas de suporte no centro e nas paredes externas. Os andares eram construídos sobre uma estrutura transversal que conectava as colunas centrais e as paredes externas. Após a colisão dos aviões, as colunas de suporte externas e centrais sofreram danos severos, sendo a Torre Norte a mais afetada, com nenhum dos shafts de escadas intactos. No entanto, nesse momento, as Torres Gêmeas ainda não haviam desabado. Com o vazamento do combustível da aviação, dezenas de toneladas de combustível escorriam pelos andares, indo em direção ao shaft dos elevadores e à casa de máquinas, provocando rapidamente um incêndio. Mesmo que as vigas de aço fossem tratadas com uma camada de proteção contra fogo, não conseguiram suportar a intensidade das chamas que duraram. Após uma hora, essas estruturas de aço começaram a amolecer gradualmente. Os andares, aquecidos, se expandiram e cederam, fazendo com que as colunas de suporte se curvassem para dentro. Eventualmente, elas não conseguiram sustentar o peso da construção acima. Os andares superiores desabaram, esmagando tudo abaixo, um após o outro, até que o edifício inteiro colapsou. Essa é uma técnica para chamar minhocas. Basta inserir uma madeira ondulada no solo e esfregar a madeira contra a madeira, fazendo com que as minhocas escondidas no subsolo saiam. Em 1980, em um campeonato mundial de minhocas, uma criança conseguiu pegar 511 minhocas em apenas meia hora. Atualmente, o recorde mundial foi estabelecido em junho de 2009, durante uma competição na Inglaterra, por uma menina de 10 anos chamada Sophie Smith, que capturou 567 minhocas durante o evento. Mas por que as minhocas saem quando se esfrega a madeira? Em 2008, pesquisadores da Universidade Vanderbilt afirmaram que elas emergem porque as vibrações causadas pelo atrito da madeira são similares às vibrações geradas por roedores cavando. No entanto, algumas pessoas acreditam que essas vibrações são semelhantes às provocadas por chuvas fortes, e as minhocas sobem para evitar se afogar. Vale mencionar que esse comportamento de confundir as minhocas também foi observado em não-humanos, especialmente em aves, como as gaivotas. 2 ou 3 gaivotas se reúnem e batem com os pés no chão para causar vibrações, ou em tartarugas. Na Flórida, as tartarugas de madeira utilizam suas patas curtas e robustas para pisar no solo, atraindo suas presas para fora. Como são feitos os recifes artificiais? As pessoas escolhem áreas marinhas adequadas para despejar pedras, árvores, pneus velhos e concreto, com o objetivo de melhorar o ambiente ecológico marinho e criar um habitat adequado para a vida marinha. Em 2014, uma obra de dragagem em Miami foi identificada como causadora de infecções bacterianas, levando os corais a serem infectados por doenças bacterianas. Além disso, com o aumento da temperatura da água, os recifes de coral na Flórida praticamente sofreram branqueamento, chegando perto da morte. E não apenas na Flórida, mas toda a região do Caribe viu uma diminuição de 97% nos corais. Diante desse problema, os cientistas decidiram adotar uma abordagem dupla. Por um lado, cultivar corais mais resistentes e transplantá-los para as ilhas de recifes de coral. Por outro, optar por construir recifes artificiais em substituição aos recifes de coral. Entre esses, o tipo mais interessante é o recife de coral oculto, que é uma estrutura esférica artificial feita com as cinzas de pessoas falecidas e concreto. Milhares de recifes, marcados com emblemas de nobres, afundam no fundo do mar, proporcionando locais para reprodução e habitat para os peixes. Ao mesmo tempo, para suportar as fortes ondas do mar, cada recife artificial pesa até 5 toneladas, atendendo aos requisitos de sepultamento verde e ajudando a restaurar os habitats.